Então a gente continua falando sobre eleições 2020 aqui no BG, especial de sábado, muito bom para reflexão. Olha só que bacana essa entrevista que faremos agora. Os dados curiosos que a gente vai trazer nesse momento, por exemplo, você sabia que este ano a eleição em Sergipe vai contar com a candidatura de 298 professores, 103 advogados? Nesse perfil ainda estão aparecendo 65 militares e 60 pastores. No meio da comunicação, nós aqui, DJ, são 18 jornalistas também buscando lá o seu mandato, exatamente desejo legítimo, por que não? Para falar sobre esse cenário aqui no Estado, nós temos o prazer em receber, convidamos o doutor em Direito Político e Econômico, cientista político, doutor Eduardo Macedo, conversando agora com a gente via internet. Vamos aqui dar boas-vindas a ele. Ô, doutor, como é bom estar contigo e aprender exatamente sobre esse tema tão inquietante para a nossa sociedade. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Atalaia nesta tarde de sábado. Doutor, mas nos diga, exatamente por que tem acontecido esse fenômeno? Me corrija, por gentileza, se eu estiver enganado. Até recente, né? Então nós temos vários militares, nós temos policiais, nós temos delegados, nós temos várias profissões que eu coloquei. Por que isso acontece? É em defesa das próprias profissões, dos meios profissionais, ou há algum interesse além desse próprio, que é o corporativo? Nos parece, Sérgio, e demais pessoas que nos acompanham, que se trata, na verdade, da necessidade de ocupação de espaço político. Por quê? O protagonista, claro, da democracia no Brasil é o eleitor através do partido político. Mas o eleitor vem percebendo que não basta apenas participar por participar. É necessário que determinadas categorias, obviamente, se vejam representadas junto ao poder político, porque é necessário defender interesses, obviamente, e também buscar alternativas para que determinados direitos não sejam retirados, porque decorre de uma conquista muito dura e muito árdua. Então, quando se vê, como você já comentou, determinados segmentos com representatividade expressa ou expressiva, decorre desse fato relevante. Então, cita-se, por exemplo, 60 pastores ou pessoas relacionadas à igreja evangélica. No cômputo geral, é menos de 1% dos candidatos desse pleito agora aqui em Sergipe. E quando você faz também esse cômputo em percentual para policiais, professores, advogados, efetivamente, no contingente geral, é uma expressão um pouco significativa, 1% a 2%. Então, predomina ainda, de maneira inquestionável, a participação do cidadão, independente de representação de classe política ou de credo religioso. Doutor, e o que nos chama muita atenção é com relação, olha só que dado curioso, 400 pessoas declararam que a sua função principal, o seu cargo, a sua ocupação principal seria a vereança, né? São vereadores. Não há um conceito errôneo no que se refere a essa profissionalização da legislação municipal? Ou seja, vereador virou profissão, doutor? Lamentavelmente, no Brasil, né, certas pessoas ou certas categorias de pessoas se arvoram, né, no direito de ocupar o espaço político, né, e fazer desse espaço político, que seria a alternância, algo como próprio, algo como seu, né, e tornam essa atividade como sendo uma profissão, tal qual um trabalhador normal de uma outra atividade prevista, né, de forma lícita. Então, claro que o eleitor, o cidadão, tem que perceber, né, que o espaço político ele é dedicado eminentemente na democracia a essa alternância de poder. Claro que, nesse momento, nós vemos algumas candidaturas à reeleição no cargo majoritário para prefeito. Então, é um momento que o eleitor, efetivamente, vai, sim, apostar na reeleição, se ele foi um bom gestor público, né, ou se ele não foi um bom gestor público, promover a alteração desse quadro pelo qual ele viveu nesses 4 anos. Mas, sim, eu concordo, sabe, Sérgio, e demais pessoas que nos acompanham, que é um equívoco muito grande fazer do cargo político uma profissão. Tá? A profissão deve ser aquilo que licitamente concorre ou propicia com que a pessoa possa ter a sua manutenção da sua família para oferir esse tipo de rendimentos. A dedicação à política ela vem como um plus, vem como uma contribuição para a cidadania,
para que se possa contribuir de forma efetiva para resolver e apontar soluções para os problemas da municipalidade. Aquilo que você comentou logo no início da nossa conversa. O meu espaço é o município. Então, das eleições no Brasil, eu reputo que a eleição mais importante do Brasil não são as eleições gerais para presidente, senador, são as eleições municipais, porque vivemos aqui e aqui que o nosso dia a dia acontece. Então, precisamos sim ter consciência da responsabilidade do voto nesta eleição municipal, porque os destinos da nossa cidade e os destinos dos espaços relacionados à prestação de serviço público estão em jogo agora no dia 15 de novembro. Um voto equivocado, um voto errado, uma aposta mal feita no candidato significa 4 anos de amargura e de 4 anos de insatisfação sem alternativa. Por quê? Depois que o candidato é eleito, que ele toma posse, é muito difícil que aquele candidato ali seja alijado do cargo pelo qual ele foi eleito e tomou posse de forma lícita no sistema democrático do Brasil. Pois é, doutor, e cabem a nós, né, essa fiscalização efetiva, sistemática, no que se refere ao desempenho, à atuação dessas pessoas, né, que se candidataram e que nós elegemos. Doutor, só para a gente encerrar, o que também nos chama a atenção, que fato curioso, é que 60 desses candidatos que postulam a vereança, eles se auto-intitulam pastores. Aí temos pastores, temos padres, temos bispos, temos irmãos. Como você vê exatamente, digamos, essa mixagem, essa mistura, essa utilização do trabalho religioso na campanha política? É aquela tese, sabe, Sérgio, e demais telespectadores, da necessidade de ocupar espaço político. Tá? Então, veja, como existe uma certa discriminação, seja no contexto religioso, e eu falo religioso também na questão dos cultos afro, também, que é uma categoria de religiosos que sofrem um pouco de perseguição e discriminação. Então, é necessário que esse tipo de segmento religioso tente, sim, ocupar o espaço político para fazer prevalecer a igualdade religiosa, o Estado laico no Brasil, a total independência das igrejas e dos cultos se estabelecerem e exercer livremente o seu credo. Então, isso se dá também no aspecto da Igreja Católica, que é importante, também dos cultos afros, que são também um segmento grande da nossa comunidade, e aqui no estado de Sergipe também, Laranjeiras, Ribeirópolis, municípios do interior, onde predomina, onde tem uma ênfase razoável dos cultos afros. E no campo religioso, principalmente dos pastores, que você comentou, pastores, bispos, irmãos, pela proliferação de denominações evangélicas, eu penso que isso não tem contribuído para que haja uma representatividade mais específica do segmento dos evangélicos. Porque como eles se dividem muito, eles se desagregam muito em várias denominações, então cada denominação, me parece, que quer fazer prevalecer o seu peso enquanto igreja A, igreja B ou igreja C, quando em verdade poderiam convergir e entre eles destacarem determinadas pessoas ou determinados pastores, né, que pudessem ter um sucesso no resultado do pleito eleitoral e a partir daí levantar a bandeira e durante 4 anos levar adiante essa bandeira, obviamente que eles defendem para esse tipo de ocupação de espaço político e defender, claro, as suas ideias e os seus credos religiosos. Doutor, particularmente eu gosto muito do tema, eu considero fundamental para a nossa vida, como eu disse também anteriormente. Então, eu quero te agradecer, você ter se disponibilizado, né, num sábado quente, acalorado, de muito sol, para conversar conosco, nos trazendo seu conhecimento, sua sabedoria, sua análise. Muito obrigado, doutor. Um ótimo sábado e boa tarde. Obrigado a todos. Muito obrigado, muito interessante. E o quanto é bom, né, gente? Eu gosto muito de aprender. Essas entrevistas, elas fazem com que a gente pense a respeito, né? E que a gente tenha exatamente essa compreensão da importância do nosso voto. Vote, mas vote conscientemente. 12h46.